Da bola daquele jeito, agitado, vitaminado, muitas conversas, nem todo mundo assina, não é? O Vasco, por exemplo, no Mercadão da Bola Carioca, quer Renato Gaúcho como técnico, fez proposta, conversou e agora aguarda a resposta do ex-grêmio. No Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, será empossado na noite de hoje como novo presidente do clube. Internamente, há um entendimento de que, a partir daí, o planejamento para 2025 poderá ser tocado com mais facilidade. A nova direção já avalia 4 possíveis contratações: um lateral direito, um meia, um ponta e um centroavante. Apesar da posse acontecer na noite de hoje, BAP assumirá o Flamengo de forma oficial apenas no dia 1º de janeiro. Falando em treinador, Renato Gaúcho é feito pelo prêmio The Best da FIFA. Dedê, não é pra qualquer um, hein? Finalmente, justiça foi este ano que passou, mas jogou nas últimas 2 temporadas. Merecido, cara, né, Leirão? fazia muito bem o seu trabalho. Mereceu, tô né? feliz, tá todo mundo feliz. Mereceu, parabéns. E agora, Vini. o que você vai contar, hein, Dedê? Enfim, conquistou o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo numa cerimônia aqui em Doha, no Catar, uma cerimônia anunciada de última hora, que foi um jantar de gala sem a presença de imprensa, mas com a presença do Vinícius Júnior, que a FIFA, claro, aproveitou que já estava aqui em Doha para essa final do Intercontinental. O Vinícius conquistou a Champions League, o Campeonato Espanhol no ano passado, superou desta vez o Rodri que tinha levado o prêmio da France Football, ficou em segundo lugar dessa vez, o espanhol do Manchester City. E o Jude Bellingham, companheiro do Vini no Real Madrid, ficou na 3ª posição. É o 6º brasileiro a ganhar esse prêmio, se junta aí uma lista de craques, né, Renata? Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Kaká e Romário, que já tinham ganhado esse prêmio. O Vinícius Júnior bastante emocionado e bastante aliviado. A gente pôde ver ele ontem saindo da cerimônia rapidamente, claro, para se concentrar nessa final de daqui a pouquinho contra o Pachuca do México. Enfim, o Brasil, 17 anos depois, volta a ter um jogador no topo do mundo, Vinícius Júnior, que daqui a pouquinho está em campo aqui nesse belo estádio Lusail, com a bandeira do Líbano aqui atrás de mim, com muitos árabes fazendo a festa para o Vini Júnior. A gente vai acompanhar agora uma reportagem especial do craque do Real Madrid. The best FIFA Men's Player of the Year. Vinícius Júnior, enfim. Finalmente, bom, tá tudo no lugar certo agora, estamos felizes, comemorando pelo Vini e queremos voltar ao Catar antes de falarmos sobre esse prêmio, para também abordar um pouco mais sobre a grande... É um prêmio para o time também, o Bellingham ficou ali entre os melhores. Agora eu quero falar com você sobre exatamente esse momento, consagração, chegou a hora do Vinícius. Muitas críticas, muita gente descontente com o prêmio Bola de Ouro. Sim. E agora, neste momento, o Vini, pela FIFA, recebe uma espécie de reparação, porque ele jogou demais. Sim, fez por merecer, tanto é que houve um questionamento muito grande sobre a Bola de Ouro, mas aí vem o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Falamos aqui ontem já, desde 2007, né, com o Kaká, que foi o último brasileiro melhor do mundo. Então, você ter o nome do Brasil mais uma vez no topo do futebol mundial, isso dá muita satisfação e alegria para a gente que trabalha com futebol. Já há um bom tempo a gente não via brasileiros, especificamente um brasileiro num clube grande sendo referência, porque eu sou de uma geração que praticamente em todos os clubes europeus de ponta tinha um brasileiro sendo referência, então a gente perdeu isso recentemente. E o Vini, a gente tem que citar o Rodrigo também no Real Madrid, o Rafinha hoje no Barcelona, são brasileiros que são protagonistas nos seus clubes. Vinícius Júnior mereceu ganhar esse prêmio de melhor jogador do mundo, tem agora o próximo jogo contra o Pachuca, que com certeza ele vai estar muito mais motivado, e eu tenho a sensação que não vai ser só uma. O Vini Júnior já demonstrou várias vezes, ele é muito resiliente quando ele quer as coisas, ele se esforça muito. A questão do racismo fez ele ser mais forte ainda, e esse prêmio foi mais do que merecido para ele. Ele está no melhor clube do mundo, não é? Real Madrid, que é hoje o grande protagonista do futebol mundial. E ele tem dentro do Real Madrid concorrência. E mesmo assim, ele acabou se sobressaindo. O Mbappé ainda não está na melhor fase. O Bellingham passou por uma lesão, aí depois voltou. Então o Vini agora tem que desfrutar, tem que apreciar esse prêmio, esquecer daquele que não veio
e realmente se fixar no que aconteceu. É uma realidade, teve votação popular, capitães, técnicos, ele foi eleito por quem conhece muito o futebol. Os protagonistas, né? A gente viu na bola de ouro, jornalistas pós a premiação do Rodri, parabéns também, que fez uma temporada interessante, está entre os 3 melhores jogadores do mundo, mas você vê jornalistas depois disso se manifestando, né? Que se equivocaram no voto deles, né? Então isso dá uma revolta, mas o prêmio individual mais uma vez veio para ele, para o Vini Júnior, e a gente tem o Brasil aí mais uma vez no topo. Pois é, a gente viu também o Vini não só com o desempenho, mas também com uma luta extra-campo que ele tem, uma bandeira, e muita gente considerava isso um empecilho. Então as pessoas precisam ter mais consciência no futebol, que é uma grande vitrine, que explora tanta coisa. E aí tá a alegria, a felicidade, o repertório que ele tem, faz gols muito bonitos, enfim. A gente vai mostrar agora alguns números. Vem pra cá, Adê. Vamos mostrar Leirão. Aqui, ó. A gente passando pela nossa árvore, Papai Noel. Vulgo... Olha só, aqui um pouquinho do resultado do que aconteceu, qual foi o contexto da votação do FIFA The Best, que não tinha data para acontecer, foi uma surpresa. Como o Vini ganhou, já aproveitaram que a FIFA organizava a Copa Intercontinental, o Real Madrid estava por lá e resolveram então promover a cerimônia. Olha só, na votação dos técnicos, olha que interessante, porque a gente olha muito para o atacante, os técnicos eles olham para o todo, tem que montar a defesa, o meio-campo, o ataque, tem que ter um equilíbrio. Então o Rodri teve 461 votos, o Vini 438 e o Bellingham 191. Aí os capitães das seleções, o Vini teve 617, aqui é o voto dos boleiros, dos jogadores. O Rodri 373 e o Bellingham 164. Jornalistas que também participaram, o Rodri teve uma leve vantagem, 543 a 530 cima. O Bellingham teve um pouco mais de 460 mil votos e o Rodri 264.835. E aí no final, nos critérios todos somados, o Vini ficou com 48 pontos contra 43 do Rodri e 37 do Bellingham. No final equilibrado, hein? Entre Rodri e ele, né? Essa votação dos técnicos e também dos jornalistas, Leirão, eles levam muito em consideração o comportamento do Vini Júnior em campo. Não é só a questão técnica, fazer gol, jogar bem, driblar, essa postura de disciplina com a arbitragem, com os próprios companheiros. Por isso que acho que essa votação maior dos técnicos e também dos jornalistas em relação ao Vini Júnior. E aqui, em nome do Jogo Aberto e todo mundo que acompanha o programa, o nosso parabéns para Marta, o gol mais bonito Boa. Entre as mulheres, não é? Futebol feminino. O menino Gui, o torcedor símbolo da última temporada, foi com... Obrigado, parceiro. Valeu, motoqueiro raiz. Tamo junto. É isso aí. É verdade. Muito bem. Galera, é o seguinte, vamos em frente aqui, porque temos muitos assuntos. E outro é esse aqui, ó. Eita! Pombo sem asa! Já ouviu falar nisso ou não? O cara, quando dá aquele chutaço que a bola entra numa velocidade impressionante, um chute forte e tal, a galera fala, é um pombo sem asa. Mas um pombo sem asa também serve para Richarlison. O pombo. Pois é, o Bruno Andrade, jornalista do UOL, ele muito atento às informações lá da Europa, né? Sempre ele mora, inclusive, em Portugal, né? O Bruno está sempre trazendo informações interessantes. Ele, hoje, no UOL, deu a informação de que o Flamengo ofereceu 20 milhões de euros para contratar Richarlison junto ao Tottenham. Algo em torno aí de 130 milhões de reais. Mas que o Tottenham teria pedido 40 milhões de euros. Teria pedido o dobro. Bom, vamos lá. Essa última informação aí já anula qualquer possibilidade, né, gente? 20 milhões de euros
pelo Richarlison é um valor elevado. 40 milhões de euros é impraticável, né? Então, isso aí já deixa a situação delicada. Outro ponto, o Flamengo terá amanhã a posse do seu novo presidente, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, 20h, no Salão Nobre da Gávea, né? E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E uma nova diretoria vem aí. Segundo o Bruno Andrade, esse contato foi mantido há um mês. Ou seja, quem fez esse contato? Gente da diretoria de agora, que está saindo ainda da diretoria do Landim, que tinha uma esperança muito grande de conseguir se reeleger através do Rodrigo Dunche, que seria o presidente, e o grupo do Landim continuaria no poder, ele seria CEO do Flamengo. Isso acabou não acontecendo. Seria isso? Então, assim, é uma situação realmente estranha essa do Richarlison. E provavelmente ela não deve acontecer, né? Houve uma conversa, houve uma consulta, se sabe que o Tottenham tem interesse. Tottenham é como falam os ingleses, né? Tottenham a gente fala aqui. O Tottenham tem interesse na contratação do Wesley, que é um jogador que está muito valorizado. O Flamengo poderia colocar aí outros jovens jogadores numa negociação, mas é muito difícil pelos valores. E outro ponto, segundo informações de vários sites, inclusive do próprio UOL, o Flamengo vai começar o ano que vem com o caixa com 3 milhões de reais apenas. E como é que vai investir 20 milhões de euros na contratação de um jogador? Ou seja, alguma coisa não está batendo aí nessa história. Vamos aguardar. Eu, particularmente, acho muito difícil, né, que aconteça algo desse tipo, né? E quero até saber a opinião aqui de vocês. Que tal o Richarlison no Flamengo, hein? Seria um pombo sem asa no Malvadão? E aí? Vocês acham que... né? Olha aqui. O cara é tricolor, melhor que não venha. Aí eu já discordo disso, Alexander. Não importa se o cara é tricolor, se o cara é vascaíno, se o cara é botafoguense, se o cara é palmeirense, se o cara é corintiano, se o cara torce para o Bahia, para o Fortaleza, para o Paysandu, não importa. O que importa é se ele é um bom jogador e vai agradar, vai acrescentar alguma coisa à equipe. Eu acho que esse aí é o ponto. Não se ele é tricolor e tal, alguma coisa, acho que aí não é por aí. Eu não concordo com isso. Seria uma grande contratação. Nós até esquece o Gabigol. Olha aí, tá gostando da contratação. Richarlison seria bem melhor do que Roger Guedes. O Richarlison é melhor do que o Roger Guedes, não há dúvida, né? Agora, o Roger Guedes é outro nome também que foi muito falado nos últimos tempos aí, e dizem que não é uma unanimidade, que uma parte da nova diretoria do Flamengo gosta, a outra não gosta, que não é muito do agrado do Boto e do Felipe Luiz, né? Então o Roger Guedes custa 100 milhões de reais, né, que os árabes lá pediram por ele está jogando no futebol do Catar. Então, é isso. São dois nomes que apareceram aí no noticiário. Olha aí, pelo valor traria o Lukaku. Pô, o Lukakão tá arrebentando lá no Napoli, né? O Napoli que está brigando lá com a Atalanta pela ponta do campeonato italiano. O Lukaku, grande jogador, né? Grande atacante. Né? Muito fera, né? Olha aqui, esse jogador não tem a cara do Flamengo. O Mengão RB está dizendo sobre o Richarlison. Prefiro o Firmino ou Guedes? Pois é, Roberto Firmino não apareceu aí nos comentários, né, sobre... O Hulk é bem melhor que esse cara. O Hulk é um jogador já caminhando para um final de carreira e que não sairá do Atlético Mineiro para vir para o Flamengo. Ele tem uma grande identificação lá com o Atlético, é um dos maiores
ídolos da história do clube. Então, eu acho que essa aí não tem a menor possibilidade. Esse aqui é um nome bom, hein? Esse é um belo nome. Alejandro, artilheiro do último Brasileirão pelo Vitória. Bom jogador. E que, pelo que se comenta, é um cara que tem um perfil que o Boto observa com muita atenção, o José Boto, né, que será o diretor esportivo do Flamengo. Um jogador que não é tão valorizado no mercado, embora agora ele esteja, né? Ele pertence à Red Bull Bragantino, mas ele é um cara que terminou o Brasileirão como artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou seja, valorizou, né? Valorizou bastante, mas esse é um belo nome. Eu acho um grande jogador e que poderia encaixar muito bem, né, ali. O Wesley Gomes seria uma ótima. Luizito Soares, ex-Barcelona. Esse aí, né, foi para Miami para encerrar a carreira ao lado do grande amigo Lionel Messi, se divertir lá no Inter Miami. Arthur Cabral seria uma boa opção para o Flamengo, é um bom jogador, mas o Benfica também, para liberá-lo, vai pedir bastante dinheiro. O Caleri, será que o Flamengo tem condições de fazer esse investimento no Richarlison? Será? Não era melhor fazer outra tentativa em outro jogador na base? Pois é, Wanderson Lima, não sabemos, né? Não sabemos nesse momento. O Caleri seria a melhor opção, Manuel Cravo. Primeiro ponto, o Caleri, ele não irá sair do São Paulo para vir para o Flamengo. Muito difícil. O Flamengo vai ter que fazer um investimento muito alto para tirar o Caleri de lá. E o Rodolfo Landim, numa roda de amigos, confidenciou que acha o Caleri um jogador muito bom, muito interessante e tal, mas isso é uma opinião do Landim. Não tem nada de concreto aí em relação a Caleri, né? Matheus Cunha, do Wolves. Aliás, vocês viram hoje a notícia? Vitor Pereira, hein? É o novo técnico do Wolverhampton, que está lá na zona de rebaixamento na Premier League, time do André, volante do Fluminense, João Gomes e tal. E tem lá o Matheus Cunha, né? Vai ter que tirar o Wolves, os Lobos, da zona de rebaixamento. Vitor Pereira, hein? Que fez um bom trabalho no Corinthians, hein, corintiano? Eu sei que você ficou bravo com ele aí, porque ele quis ir embora, falou o negócio da sogra, mas ele fez um bom trabalho no Corinthians, né? O Corinthians ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro e por um triz, nos pênaltis não ganhou a Copa do Brasil. Ele está no Flamengo, ele realmente não foi bem, né? Não foi ajudado também, e não se ajudou. E ele está indo lá para o Wolverhampton, estava no Al-Shabaab da Arábia Saudita. David Washington, que está no Chelsea, parece que o Flamengo tem interesse por empréstimo, João. Esse é um jovem jogador, né, que joga no Chelsea B, revelado pelo Santos, é interessante, e é um perfil de jogador que também é observado com atenção pelo José Boto. Muito bem. Isidro Pita, aqui. Vale a pena? Eu acho um bom jogador, mas o Fluminense fez uma proposta para contratá-lo por 60% dos direitos federativos, mas o Cuiabá não aceitou. Acha que o Gabi faz proposta, BAP faz proposta para renovar com o Gabi? Não. Não acho. Eu acho que passou mesmo. Gabigol no Flamengo agora só lá no YouTube. Aí você vai ver lá. Olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível, épico, memorável. Vai ver isso lá. É isso. Gabigol no Flamengo agora. É isso. Beleza? Caio William. Olha aqui. Olha aí. Pô, então faz uma pergunta boa aí, parceiro. Qual é a sua pergunta, Caio William? Já que você está esculhambando com a pergunta de todo mundo aqui na live, qual é a sua pergunta, então? Vamos ver se a sua pergunta é boa ou também será uma pergunta de M. Vamos ver aqui. Não vai fazer, não? Pergunta não, garoto?
Faz a pergunta aí, mano. Ih, sumiu aqui. Clécio, você conhece o trabalho do Antônio Tabet? Claro. O Tabet, né, ele se consagrou com Porta dos Fundos, né? Fundador do Porta dos Fundos, já esteve no Flamengo também. É um cara muito talentoso, né? Muito talentoso. Esteve recentemente no canal Gold, né? Um dos fundadores do canal Gold, e atualmente ele está no UOL, né? Tem um podcast lá no UOL. Conheço, sim, o trabalho do Tabet, que é um grande rubro-negro. Ah, meu amigo Júlio, eu acho o seguinte, cara, muito difícil isso aí, né? Primeiro porque o Wesley... Grandes nomes passando por nessa semana, né? Poxa, jogador da seleção brasileira na última Copa do Mundo, né? E é cobiçado por grandes clubes. O João Castelo Branco já está conosco, porque o João tem trazido informações, o Mário Marra também e o Rafael Marques. Isso. Porque no Rio de Janeiro são dois grandes cariocas que cobiçam o pombo, Rafa. Exatamente, Bruno, Mari e companheiros, o Richarlison é o nome da vez aqui no futebol carioca. Começou o Fla-Flu, o primeiro já valendo para 2025, né? Envolvendo a contratação do Pombo. 27 anos, jogador do Tottenham, contrato longo, mas despertando evidentemente o interesse de clubes do Brasil. Independentemente do desejo do atleta, eu acho que isso vai sempre prevalecer em qualquer tipo de negociação, o que nós temos de elementos em relação aos dois times? O Fluminense conta com um aspecto que ele entende ser favorável. Foi o primeiro clube a procurar pelo Richarlison. O próprio presidente, Mário Bittencourt, na sua coletiva concedida na última segunda-feira, falou explicitamente sobre a conversa que teve com o Pombo e disse que o jogador não negou a possibilidade de voltar ao Fluminense, embora existam outras prioridades na sua carreira, até visando uma permanência dentro do cenário europeu. É o que o Fluminense tem de momento, né? Jogou no clube, tem identidade, gosta do clube, já houve esse contato. O Fluminense tem problemas neste atual estágio para poder barganhar no mercado algum jogador com outro clube que tenha mais poderio financeiro. E no caso o Flamengo tem, e todos nós sabemos que tem. Não há ainda um responsável para poder conduzir as negociações de futebol no Flamengo. A tendência é que seja o português José Boto, que deve acertar para ser o diretor executivo de futebol do Flamengo. Mas enquanto isso não acontece, o clube passa por este processo de transição. Teoricamente, ainda é o Marcos Braz o vice de futebol, mas não é ele quem está tratando dessas sondagens envolvendo o mercado do futebol. O modelo de gestão do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que por sinal toma posse hoje à noite na Gávea como novo presidente do Flamengo para o triênio 2025, 2026, 2027, será um modelo profissional. E no futebol haverá um quarteto de profissionais dedicados especificamente, cada um dentro de um setor, a tocar o dia a dia do futebol do clube. Logo mais, nesta sessão solene, o dirigente vai anunciar os seus vice-presidentes. Mas aí o torcedor pode pensar assim, então quem vai ser o novo Marcos Braz? Pouco importa, porque o novo Marcos Braz, ou seja, o novo vice de futebol, não vai tomar as decisões. Será um cargo estatutário que pertence a um corpo obrigatório de dirigentes do próprio clube, mas no dia a dia são os profissionais diretamente com o BAP que vão tomar as decisões envolvendo saídas, chegadas, contratações e também demissões. Mas sim, já tem gente do Flamengo empoderada pelo novo presidente eleito para poder desenvolver esse contato com o jogador. E a proposta para o Tottenham é de 20 milhões de euros, algo em torno de 130 e poucos milhões de reais. É uma proposta que o Tottenham, em princípio, não gostou muito, que é o dobro desse valor. Mas o Flamengo está, sim, no mercado firme e com condições, entende, até pela sua situação financeira, de oferecer uma proposta vantajosa para ter o Pombo. É um Fla-Flu pelo Pombo. O lado sentimental pesa mais. No outro, o lado financeiro é a grande aposta, meus amigos. Boa, Rafa. E ainda